te convidar para abrir sua Bíblia comigo, no segundo livro de Reis, e se você não tem familiaridade com a Bíblia, você começa ali do livro do Gênesis, vem mais ou menos até a página 250, 270, está aí o livro de Reis. Temos dois na Bíblia, primeiro e segundo. Nós vamos meditar hoje no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4, e vamos ler juntos o versículo de 1 a 7. Eu quero que você, por favor, deixe aí a sua Bíblia aberta. Se você tiver ela eletrônica ou no papel, abra e permaneça com ela aberta para a gente poder conversar e usá-la enquanto nós refletimos nesse texto. Esse texto diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas. Os profetas naquela época tinham pessoas que andavam com eles e que iam sendo discipuladas para reproduzirem depois o que os profetas os ensinavam. Vocês sabem da história de vários, né? Vocês sabem de Elias e de Eliseu, por exemplo. Vocês sabem de Geazi, que andava com Eliseu. Vocês têm diversos exemplos bíblicos desse processo de transmissão de conhecimento. Então esse aqui era um dos discípulos de um dos profetas, e ela foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora um credor que está querendo levar os meus filhos como escravos. Eliseu respondeu para a mulher, perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu à mulher: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Irmãos, vamos fazer uma pausa aqui na leitura para a gente poder entender o que nós estamos lendo. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu confessei aqui no nosso primeiro encontro, e vou fazer novamente, eu não sei se eu faria isso que essa mulher fez. Porque, veja, a parte que eu mais gostei de tudo isso até agora foi com a porta fechada dentro de casa, porque aí você não paga mico publicamente. Foi a única parte que eu gostei. Porque a cena é a seguinte: uma mulher chega para Eliseu, que era o profeta, e diz o seguinte: meu marido, que foi seu discípulo, que é temente ao Deus que vocês pregam, ele faleceu, e ele deixou uma dívida. Só que na lei mosaica havia um dispositivo na lei mosaica de que se um homem deixasse dívida, os seus filhos seriam tidos como escravos para pagar a dívida. Só que na lei mosaica dizia que mesmo sendo escravos, eles deveriam ser tratados como funcionários. Não parece ser o caso aqui. Parece que aqui a pessoa, abusando desse dispositivo da lei, queria levar os filhos. Aí a mulher vem para Eliseu e diz o seguinte: você pode me ajudar? Aí Eliseu diz: pois não, faça o seguinte, o que você tem na sua casa? Olha, não tem nada, somos pobres, tem lá uma vasilha com um pouquinho de azeite, ou uma vasilha de azeite. A vasilha, por dedução, ela não deveria ser grande, porque se ela fosse grande, aquela mulher pegava desse azeite, venderia, pagaria a dívida, enfim, não precisava do profeta. Mas ela diz: olha, não tem nada a não ser uma vasilha de azeite. Aí ele diz assim: então volte. E notem a colocação das palavras: volte e peça vasilhas emprestadas. Se fosse no nosso tempo de hoje, que quase ninguém deixa o outro terminar a frase, que as pessoas interrompem, já viu isso? Não. Você está falando e a pessoa entra, às vezes não fala nem o que tem a ver com o que você está falando. Eu teria falado: olha, mas o que eu vou fazer com essas vasilhas? Aí ele diz: espera eu terminar a frase, que você vai entender. Peça vasilhas, vá para casa, feche a porta, junto com os seus filhos, e vá derramando o azeite que você tem nessas outras vasilhas, e à medida que essas vasilhas forem enchendo, coloque essas vasilhas de lado. Irmãos, eu não sei se eu faria isso. Eu acho que não é que eu não sei se eu não faria, eu acho que eu não faria. Porque eu sei que lá em casa tem uma vasilhazinha de azeite. O cara está mandando eu saí pedindo as vasilhas emprestadas, detalhes, muitas vasilhas. E ele está dizendo que com esse pouco, eu vou encher aquele tanto. Eu não acho que eu faria.
Mas também é porque eu acho que eu não faria, que eu nunca vi uma vasilhinha só de azeite encher muitas. Então estou confessando para vocês aqui. É mais ou menos semelhante a tem um padre que escreveu isso sobre a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E ele disse que por ocasião, e ele era um padre de uma ordem que prezava pela pobreza, e ele foi visitar a Basílica, a construção da Basílica de São Pedro, na época do Papa Leão X, se não me falha a memória. E ele disse que andando junto com o Papa disse assim para ele: nós não podemos mais dizer, como disse o primeiro Papa, Pedro, na concepção católica romana, né? E João, quando eles subiram para o templo, nem prata nem ouro nós temos, porque olha aqui. Aí esse padre que estava do lado do Papa virou e falou assim: mas também, Sua Eminência, nós não podemos mais falar em nome de Jesus, levanta e anda. E essa frase foi tão impactante que ficou registrada. Ou seja, eu estou acabando de dizer para vocês que eu acho que o profeta mandasse, eu ia falar assim, o quê? Mas isso é a minha vergonha, eu vou botar meus filhos para ir pedir vasilha emprestada na casa dos outros. Imagina a cena. Os meninos batem na porta de uma casa. Pois não, meu filho. Minha mãe mandou eu vir aqui buscar vasilha. Todo mundo sabia que o pai tinha morrido, que era pobre. Vasilha para quê, menino? Porque o povo nunca empresta calado, já viu isso? Para que perguntar? Fala sim ou não. O que você quer com a vasilha, menino? Antes que minha mãe vai encher elas de azeite para vender. Ah, com o quê? Aí o menino falava, também não sei, só me mandar, só vai emprestar a vasilha? Que, aliás, deveria ser desde o início o seguinte, vai emprestar, empresta, não vai, fala que não. Mas também, por não ter essa santa loucura, talvez eu e você também nunca tenhamos experimentado o que é encher dezenas de vasilhas só com um pouquinho de azeite, né? Mas essa mulher, olha o que ela faz, depois que o profeta falou para ela, que ela ia encher e ia colocar de lado. Depois disso ela foi embora. Ela não perguntou como, ela não falou quem, ela não falou nada. Ela foi embora, fechou-se em casa, versículo 5 agora, com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite só parou de correr quando não tinha mais vasilha para ser cheia. Se tivesse mais 10, encheriam mais 10. Agora veja, ela pegava aquele pouquinho que ela tinha, ia derramando, enchia um, o menino trazia outro. Aquele azeite, sobrenaturalmente, encheu todas as vasilhas que estavam ali. Quando todas as vasilhas estavam cheias, versículo 6, ela disse a um dos seus filhos, traga mais um, ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7, ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você diz amém? Amém. Que coisa linda, milagre. Mas eu não queria falar sobre o milagre. Por quê? Porque eu acho que o milagre está transformando as nossas comunidades em lugares banais, em lugares triviais. Porque nós estamos achando que milagre hoje é a gente pedir vaga no estacionamento do parking, do shopping center, véspera de Natal. Você sai de casa atrasado, fazer suas compras. O mundo inteiro querendo fazer compra naquele dia. Aí você olha, Deus põe um anjo lá, na hora que eu for chegando, vai sair uma vaga, ao lado da vaga do handicap, 50 metros da porta. Que é isso? Que banalidade. Milagre na Bíblia. Pode perceber, milagre na Bíblia sempre foi acompanhado de uma grande necessidade. Então eu não queria falar sobre o milagre, por medo de que aqui na New Life você entenda milagre de forma banal, trivial. Nós temos necessidades, e algumas delas tão fortes e tão reais que se Deus não estender a mão, não tem como. Esse é aquele momento que você diz, agora tem que ser a mão de Deus. É quando o diagnóstico médico não bate, é quando o olhar para o outro diz o contrário, é quando um filho ou uma filha se perdem, é quando alguma coisa calamitosa, catastrófica se abate sobre nós, nós precisamos de um milagre. Mas o milagre, ele tem que preceder,
ele tem que ser precedido, por uma grande necessidade. E é esse o alvo meu nessa manhã. Focar numa necessidade que aquela mulher tinha e que eu acho que todos nós aqui nessa manhã temos, ainda que a grande maioria de nós não perceba. E me permitam usar de metáforas aqui nessa manhã para vocês entenderem o que eu quero dizer. A Bíblia cria muita figura de linguagem, ou seja, fala de uma coisa apontando para uma outra. O azeite na Bíblia, através da Bíblia inteira, ele tem alguns simbolismos. Ele era fonte de renda, porque ele servia como moeda de troca. Quem tinha azeite trocava por quem tinha, algum tipo de grão. Ele era também criador de recurso, porque ele podia ser vendido e a pessoa tinha dinheiro. A prova disso é que essa mulher queria, com o azeite, ela ia pagar a dívida, ele ia vender o azeite no mercado, pagar a dívida. Ele podia ser usado como um unguento. Nós sabemos que o azeite de oliva tem propriedades medicinais, então ele era usado como unguento em feridas. Ele era usado como unguento nas longas viagens que se fazia através das estradas áridas da Palestina, nos pés. Ele era passado no cabelo, ele era passado no rosto para dar brilho. Quer dizer, inúmeras qualidades terapêuticas. Mas o azeite tinha uma outra alusão que era feita através dele, que era o da unção, porque as pessoas eram ungidas com óleo. É a metáfora do Espírito Santo de Deus. Qual é a necessidade, pastor, que você quer colocar aqui nessa manhã? Eu me atrevo a dizer para vocês que nós temos uma necessidade real, embora muitos de nós não saibam, de um verdadeiro derramar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Essa mulher só descobriu que ela tinha uma necessidade quando bateram na porta da casa dela e disseram: vamos levar seus filhos. Mas por quê? Porque ainda naquela época, como é ainda hoje, naquela época, as mulheres não sabiam muito o que os maridos faziam. E dando consultoria financeira, eu descobri várias vezes, quando as pessoas chegavam para falar comigo, e o marido tinha que abrir a vida financeira, e a mulher virava e falava assim: eu não sabia de nada disso aí. Não sabia do que tinha, mas também não sabia que o que tinha virou não tinha. E que o que tinha que virou não tinha, agora virou tinha para alguém que levou as nossas coisas. Era comum naquela época. Aliás, era a norma. A mulher não sabia. Até hoje tem ainda. O marido dela morre. Bate um homem na porta. Ela tinha uma necessidade. Qual era a necessidade? Eu preciso salvar meus filhos. Vão levar o meu menino, a minha menina, para a escravidão. É uma mãe chorando por uma real necessidade. Agora, quando é que isso veio à tona para ela? Quando aquela pessoa bateu na porta do credor e disse: vou levar o seu filho. Eu acho que nós conseguimos mascarar as nossas necessidades, mesmo porque, queridos, nós vivemos em uma sociedade, em uma época de muita fartura. Que necessidade, ela consegue ser disfarçada. Aliás, eu acho que a maioria de nós hoje quase nem precisa de milagre. Tem que ter cuidado para você não sair aí: pastor Manel falou que não crê em milagre. Eu creio, está me entendendo? Os fofoqueiros de plantão. O que eu estou dizendo é que nós vivemos numa sociedade tão modernizada, tão cheia de recursos, tão cheia de capital social e de network, que a maioria das nossas necessidades, elas são supridas pelo nosso próprio talento e condição, não é verdade? Você tem amigos, você tem conhecimento. Só que com isso, nós estamos produzindo pessoas que não entendem que todo esse arsenal à nossa disposição, todas essas capacidades que nós temos, isso não é nada. Porque a maior necessidade nossa é da presença de Deus na nossa vida. E por causa disso, por causa desses recursos disponíveis a nós, nós não percebemos que o nosso coração está ficando vazio. Nós não percebemos que o nosso coração está ficando seco. Nós não percebemos que a nossa vida, os nossos olhos estão perdendo o brilho. Nós não percebemos que a nossa vida não tem mais graça. Nós não percebemos que a nossa vida não tem mais
poder, e eu uso essa palavra com cuidado, por causa da má interpretação que ela tem, nós não percebemos mais que a nossa vida perdeu a unção. Essa mulher tinha uma necessidade real. O marido morreu, ficaram dívidas, na ausência do marido ela não tinha recurso nenhum, os filhos não tinham mais nem sequer a honra da paternidade, era uma coisa que precisava ser resolvida. Ela procura Deus, através do homem de Deus, e diz o seguinte: me ajuda a resolver essa questão. E aí eu quero passar alguns conceitos para você nessa manhã, e pedindo aqui no meu coração, que Deus desperte em cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, queridos. Não é o desejo de mais um milagre, não, é o desejo de perceber a nossa necessidade, de perceber o vazio que está no nosso coração, de perceber o buraco na nossa alma, de perceber a vida sem o brilho e a presença e a unção do Espírito Santo de Deus. O que acontece? Quando essa mulher vai para o homem de Deus e pede ajuda, é interessante como a primeira coisa que ele faz para ela é perguntar ela o que ela tem em casa. Essa mulher devia virar para o cara e falar assim: para, se eu tivesse, eu estaria aqui te procurando, eu teria resolvido minha situação, eu não tenho nada em casa, vamos pensar o diálogo. Aí o profeta diz assim: mas nada mesmo? Não, nada, já te falei que nada, eu fiquei pobre, meu marido largou uma dívida, mas nada mesmo. Ela falou: não, tem lá um pouquinho de azeite. Aí o profeta diz assim para ela: então volta, e é com esse azeite aí que você vai resolver o problema. A maioria das vezes, queridos, que nós vamos para Deus por aquilo que nos falta, Deus nos faz olhar e voltar para o que já temos. Por quê? Porque eu e você somos mestres em mascarar a realidade da nossa vida. Eu e você somos mestres do disfarce. Nós vivemos como se estivesse tudo bem. Nós frequentamos a igreja como sem perceber que a frequência na igreja está inclusive nos piorando. Aí você pode dizer: como? O senhor está então dizendo que vir aqui pode me tornar uma pessoa pior? Não, eu não estou dizendo, eu estou afirmando. Afirmando. E para mim uma das coisas mais lindas da eternidade é que as coisas vão ficar claras. Eu não sei se você já pensou na eternidade nesse ponto de vista. Como assim? Bom, quem for para o inferno sabe que está no meio de demônio, não tem dúvida nenhuma. Quem for para o céu sabe que está entre os anjos de Deus. Aqui na terra o negócio é confuso. Você está perto de uma pessoa que você acha que é anjo, depois descobre que é um demônio. Não, já aconteceu com vocês? Não? Te dou uns endereços aí para você frequentar e perceber. E do contrário, você acha que fazem da pessoa um demônio para você e depois você descobre que era um anjo. Então, o negócio aqui é tenso, porque você não sabe se quem está do seu lado aí agora, é anjo ou demônio. E não adianta amarrar e nem falar: sai para lá, não sei o que tem, porque pode ser você essa pessoa. E ao falar para se amarrar, você vai travar assim, ó. Sabe por quê? Que o profeta falou para aquela mulher voltar, e quando nós vamos para Deus, Deus nos faz sempre voltar para o que nós temos, porque é a forma de nós nos percebermos, é a forma de tirar a máscara e de achar que está tudo ok, é a forma de dizer o seguinte: você tem uma necessidade que é tão grande, que se eu não colocar a mão, você não consegue, mas eu quero usar o que você tem. Porque quando o nosso coração é aberto, para que a luz de Deus bata e a percepção venha sobre nós, a nossa máscara cai, não é para os outros, cai para nós. Quantos de vocês aqui nessa manhã podem, de forma sincera, para Deus, dizer o seguinte: minha vida, minha caminhada com Deus é significativa. Minha caminhada com Deus é profunda. Minha espiritualidade é contagiante. A presença do Espírito de Deus na minha vida é real. Quantos? Quantos aqui podem dizer que andar com Deus é o objetivo da sua vida? E sabe quem sou eu hoje? Eu sou a pessoa que bateu na porta.
Eu hoje aqui não sou o profeta. Eu sou a pessoa que bateu na porta para cobrar o filho. Então, ao falar isso com você, eu estou dando a você a oportunidade de correr para Deus e dizer: Senhor, não está certo assim. Não é para ser assim. Eu sou o cara que foi bater na porta para cobrar os meninos. E você corre para Deus e diz: Senhor, e agora? O que eu faço? Deus diz assim: o que você tem? Aí você pode dizer assim: sabe o que eu tenho? Eu tenho uma vida marcada por relacionamentos que me feriram muito. Sabe o que eu tenho? Eu tenho uma concepção de fé que é mascarada por uma sociedade ávida, sedenta, de um Deus que tem uma varinha de condão, que balança e tudo resolve. Sabe o que eu tenho? Eu tenho uma vida marcada por uma espiritualidade que não conhece o que é tirar de si para fazer o bem para o outro, doar-se, entregar. Sabe o que eu tenho? Eu tenho uma fantasia existencial sobre religião. Então eu participo de cultos, de encontros, eu canto, eu levanto a mão, eu dou um dinheiro para desencargo de consciência. Um dia eu vou lá, faço alguma coisinha. Sabe o que eu tenho? É isso. Aí Deus diz assim para você: pois é, então volta lá, fecha a porta e desnuda essa coisa escondida no seu coração. Volta lá e abre a vasilha de azeite, sabendo que ela não é suficiente para encher essa garrafa, e tenha coragem de tentar encher 50 vasilhas. Volta lá, fecha a porta, e tenha coragem de se olhar no espelho e diante de Deus entender que o que você quer é um milagre sem a sua participação. E biblicamente falando, eu encontro pouquíssimos milagres na Bíblia que não tenham coparticipação. Pensem, abram a Bíblia, eu te desafio, pegue uma caneta de cor diferente, vá encontrando milagres e marque-os. E veja quantos desses milagres tiveram uma coparticipação. Deus entra com aquilo que nós não podemos fazer, com aquilo que está longe das nossas mãos, com aquilo que está para além da nossa capacidade, mas Ele chama pessoas. Lá no céu, queridos, eu tenho algumas perguntas que eu quero. Lá no céu tem uns personagens que eu quero encontrar. E eu quero sentar e bater um papo. Um deles, eu não sei o nome. Aliás, 2 deles eu não sei o nome. Sabe a história de quando o povo de Israel ia possuir a terra prometida e eles chegaram num lugar que as águas do Rio Jordão estavam muito fortes, a corredeira estava muito forte, e aí Josué disse o seguinte: ó gente, é para pegar a arca, bota os levitas aí, o sacerdote na frente, com a arca no ombro, e geralmente eram de 6 a 8 homens que carregavam, e marchem, vá até a beirada do rio, para lá que a água vai abrir. Não! O cara falou assim: marcha, pisa. Na hora que o pé encostar na água, o rio vai parar. Eu quero conhecer aqueles 2 caras da frente, lá no céu. Eu quero. Porque não é possível que só eu que sou descrente aqui, nessa turma toda. Irmão, você imagina os caras estão vindo lá na frente. Porque os de trás pensaram assim: se o da frente rodar, a gente para. Era água, o rio estava profundo. Vê os 2 caras, um daqui. E eu acho que eles olhavam um para o outro, dizia aí: rapaz, manda, o cara mandou andar, anda aí. Você está com medo? Tremendo. Tem certeza. Porque o negócio é o seguinte: nós estamos aqui, olha, ambiente neutro. Nossa, fé, o cara foi, pisou, a água abriu, pá. Eu acho que eu quiabava. Eu acho que eu escorregava naquela hora. Porque o seguinte, o cara veio, o rio, uma coisa é você, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é o rio aberto, outra coisa, deu passo, levantou o pé, a água está lá, gente. Baixou o pé, a água está lá, até encostar. Primeiro, eu acho que eu não seria o primeiro da fila lá. Eu falava: não, põe outro aí na minha frente. Eu quero encontrar esse cara lá no céu. Fala para mim para me ver se eu sou. Ele tem que falar a verdade, porque está no céu, não tem jeito de ser de outra forma. O que você sentiu? Quando a planta do pé deles bateu na água, a água fendeu, o rio secou.
Milagres de Deus com o uso, com a participação de pessoas como eu e você. Qual foi a última vez que você foi um milagre para alguém? Qual foi a última vez que Deus te usou para ser? Aí você diz assim, nós estamos precisando de mais milagres. Uma pessoa um dia me disse aqui na igreja, estava visitando aqui, falou, pastor, o que acontece muito milagre? Eu falei, nada, dona. Pensa num lugar seco de milagre. Ela falou, como assim, pastor? Eu falei, as pessoas aqui, ninguém quer ser milagre, não. Não, pastor, mas é o poder de Deus. Eu falei, dona, o poder de Deus em mim, na senhora e nessa turma aqui. Brincadeira, né? Quer dizer, eu vejo milagre aqui todo dia. Do que eu contei dessa menina, a um pai que chega para mim e fala, pastor, eu pedi perdão para meu filho. Eu grito dizendo que isso é um milagre. Há uma mulher que diz, pastor, vivendo tão mal com meu marido, mas eu resolvi entender qual que é o meu papel nesse casamento e ajustar as coisas. De um marido que fala, pastor, reconheci meus erros. De um homem envolvido em pornografia que fala, pastor, resolvi buscar ajuda e ser transformado. De alguém que está sofrendo e procura um terapeuta. Eu vejo milagres aqui todos os dias, como eu vejo milagres sobrenaturais. Mas qual foi a última vez que você foi à questão do milagre? Qual foi a última vez que você foi o milagre? Que Deus usou você para você ser o milagre. Segundo conceito, queridos, é que para que eu seja cheio, meu coração seja cheio, eu tenho que primeiro tirar o que está lá dentro. Porque se já está cheio, não tem mais como pôr. Eu preciso me esvaziar, para que eu seja cheio da novidade de vida que Deus tem para mim. E eu digo para vocês, ao longo da vida nós fomos enchendo o nosso coração. E nós fomos enchendo o nosso coração com coisas que nós nem imaginávamos que iria nos esfriar, que iria roubar de nós o desejo dessa vida nova. E mais uma vez eu repito, uma das coisas mais perigosas para fazer isso chama-se igreja. Porque é muito culto que você frequenta, é muita mensagem que você ouve, e você já não dá mais a nenhuma delas o impacto do sobrenatural. Por quê? Porque acontece de forma rotineira. Você vai acumulando essa coisa natural demais no seu coração. Vocês querem ver uma coisa, queridos? Quantos de vocês, ao virem para essa igreja hoje, pensaram assim, eu estou indo celebrar Deus? Seja sincero. Não fala para mim, mas fala para você. Estou indo para essa igreja hoje, vamos celebrar a Deus juntos. Olha, a minha vida naquele ambiente vai fazer a diferença. Por causa da minha oração naquele lugar, vai ter um casal lá que eu não sei quem é. Eles vão ser restaurados. Tem um rapaz lá que vai se converter. Olha, quando eu entrar naquele lugar, vai descer fogo do céu na vida das pessoas. Fala para mim quem fez isso. Quer dizer, não fala para mim, né? Você já imaginou se levantar e falar, pastor, eu sou esse aí, ó. Quantos? A maioria, se não a totalidade de nós, veio aqui para buscar. Veio aqui para sugar. Veio aqui para explorar, no sentido, não é tão negativo da palavra, mas quantos de nós veio para esse lugar sabendo que a vida nossa lá dentro, lá fora vai produzir vida aqui dentro? Não, a maioria de nós veio aqui para dar uma recarga, para ver se dá vida lá fora. Só que não adianta, queridos, nunca haverá vida aqui se não houver vida lá. Porque isso aqui não é um ambiente falso, isso aqui é a expressão da nossa vida com Deus dia a dia. Se Deus não te der vida lá, não tem vida aqui. E é por achar que pode ser assim, o nosso coração foi acumulando coisas que impedem. A gente acha que alguém aqui vai produzir vida. Não, vou lá, porque a Carol hoje vai ministrar um louvor. Eu sei que a Carol é uma mulher de Deus, é ungida, e Deus vai derramar favor aqui sobre nós. Não, vou lá para ouvir uma mensagem. Pastor Manuel, quem sabe hoje ele acerta e fala alguma coisa boa para a gente e tal. Se não houver culto na sua vida, nunca haverá vida aqui no seu culto. E é isso que me impressiona. Se nós não estamos desapercebidos da grande e real necessidade que nós temos de esvaziar o nosso coração para que Deus possa vir e derramar o seu poder sobre nós, a sua presença, e transformar isso aí que nós estamos experimentando como vida. Então nós nos tornamos muito autossuficientes, queridos.
Eu olho para vocês, para essa comunidade brasileira, estando aqui há 32 anos, vocês se tornaram autossuficientes financeiramente. Louvado seja Deus por isso. Vocês se tornaram autossuficientes no documento. Muitos e muitos de vocês se tornaram autossuficientes nas conquistas. Vocês chegaram a lugares que lá atrás, quando eu cheguei aqui, era inimaginável para nós. Minha preocupação é se essa autossuficiência não tem servido como um sedativo para que a gente não perceba o tamanho do buraco que nós temos. E a necessidade de Deus vir interferir. Porque quando nós nos tornamos assim autossuficientes, queridos, tem um problema muito grande. Lá em Jeremias, capítulo de número 2, versículo 13, Deus diz assim através do profeta para o povo: 2 pecados o meu povo cometeu. Ou, numa outra tradução, 2 males ou 2 erros cometeu o meu povo. Quais são os 2 erros? Primeiro, a mim me deixaram manancial de água viva. A mim me deixaram. Deus está dizendo para o profeta: esse povo foi devagarzinho. Não é que eles acordaram uma manhã e disseram: vamos apostatar todo mundo. Vamos todo mundo virar contra Deus. Não, devagarzinho. Devagarzinho. O coração vai sendo cheio de outra coisa. Vai cedendo. Então, a mim me deixaram manancial de águas vivas. Agora, pensa comigo, qual pode ser o segundo erro tão grande que o Criador dos céus e da terra compare este erro ao erro de abandoná-lo? A mim, 2 erros cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas e para si furaram cisternas rotas ou podres que não retêm água. Aí nós entendemos quando a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. Isso não tem nada a ver com credibilidade. Maldito o homem que confia no homem e põe no braço mortal o seu sustento. Eu imagino se nós não estamos cometendo esse segundo pecado, ou os 2 de uma só vez. Nós, devagar e paulatinamente, vamos nos desviando de Deus. E Deus está dizendo: meu povo me deixou manancial de água viva. E o pior, porque precisam de água, baseado na sua autossustentabilidade, no seu pensamento, furaram para si cisternas alternativas, e essas cisternas contêm águas podres. Por isso que eu não queria falar do milagre. A gente podia ter um culto maravilhoso aqui, e a viúva, né? E aí eu dizia para vocês: gente, traz as vasilhas, Deus vai me fazer um milagre. Olha, esse encher de vasilha vai ser os seus filhos convertidos, sua mulher mudada, seu marido transformado, as finanças bem, a saúde resolvida. Não, eu não queria falar sobre o milagre, eu queria falar sobre a necessidade. Porque se eu e você não entendemos que nós temos uma baita necessidade do Espírito de Deus na nossa vida, esse milagre vai piorar você ao invés de ajudar você. E por último, para a gente experimentar esse toque, essa presença de Deus, nós precisamos praticar uma tríade, queridos. Que é a tríade o seguinte: esvaziar-se, encher-se e derramar-se. Porque a gente precisa esvaziar para que venha o novo, a gente precisa derramar para que tenha mais. Porque muitos de nós fecham a torneira na hora que está cheio. E aí, voltando a falar dos milagres coparticipativos, você vibrou quando a gente lendo o texto, você viu as vasilhas sendo cheias do azeite. Que coisa linda, maravilhosa. Mas você já parou para pensar em quem emprestou a vasilha? Em quem entregou a vasilha vazia? Quando o menino bateu na porta e pediu: olha, minha mãe precisa de uma vasilha. Aí a mulher, ao invés de pegar uma, pegou todas e disse: leva todas. Quantos de nós poderia e precisaria ser vasilha vazia para que um milagre se processasse na vida de alguém? E porque nós estamos satisfeitos com o nível do preenchimento do nosso coração, nós nos negamos a derramar aquilo. Nós não recebemos nada de novo. Quantas vezes eu e você poderíamos ser a vasilha vazia? A vasilha vazia, por exemplo, que você me vê aqui à frente e diz: pastor, essa vasilha vazia é você. Se você tem que ser essa vasilha vazia para que Deus fale para alguém. Ok, mas você já imaginou se além de mim fosse você também? Você já imaginou se além de mim
fosse você que mora num lugar que eu não moro, que tem amigos que eu não tenho, que tem lugar de relacionamento que eu não tenho, que tem penetração em ambientes que não são abertos a mim. Você já imaginou se você fosse uma vasilha vazia? Nos milagres que estariam se processando, e é isso que eu queria dizer para vocês, irmãos, se nós tivermos consciência da nossa necessidade, e o Espírito de Deus falar a alguém aqui nessa manhã, que resolver, primeiro, fazer o que aquela mulher fez, que ao ouvir o que Deus disse para ela, nesse retorno, ela não cometeu o erro que a maioria das vezes eu e você cometemos, ela obedeceu. O pecado nosso de racionalizar e de fazer da nossa maneira, quando Deus manda fazer de uma específica, ela voltou, fechou a porta e disse para os meninos: gente, eu gosto demais de pensar a Bíblia, quando eu vou preparar uma mensagem, eu acho que eu viajo lá. A mãe disse assim: meu filho vai pedir vasilha, e o menino falou: mãe, o que você tomou no café da manhã? Vasilha para quê, mãe? Vocês viram o homem mandando, nós temos que pegar isso aqui e botar ali. O menino vai falar: mãe, como é que você quer botar isso aqui ali? A mãe: vai logo, menino. Eu fico imaginando, se alguém aqui hoje de manhã ouvir a voz de Deus e entender que precisa abrir esse coração seu e derramar o que está aí dentro, e dizer para Deus: Senhor, enche. Mas enche, porque daqui, à medida que o Senhor for enchendo, Senhor, eu vou derramar em outros. E eu vou encher vasilhas. E sabe o que eu fico imaginando? Se alguém aqui disser o seguinte: mas eu quero ser essa vasilha vazia, para que Deus possa encher, ou eu emprestar a minha vida para eu ser um milagre para alguém, o que aconteceria nas nossas vidas, nas pessoas com quem nós nos relacionamos, com a nossa comunidade chamada New Life, com as nossas famílias? Eu acho que nós temos uma necessidade tão grande, que Deus me trouxe para bater na porta, como cobrador dos seus filhos, para fazer você perceber que esse estilo de vida, que essa reflexão sua, e que essa, percepção sua, sobre o que significa ser cristão, está muito equivocada. Muito equivocada. E eu orei e pedi para Deus: Senhor, que tenha gente na nossa igreja com coragem de dizer: Senhor, eu preciso esvaziar. Você foi se enchendo das influências que entraram na sua vida, querido. Você foi se enchendo das pessoas que acrescentaram o lixo emocional e o lixo existencial da vida dele, e você foi colocando no seu coração. Você foi vivendo situações que foram bloqueando seu coração está mais ou menos como a veia de um coração, ou uma artéria, que continua passando sangue, mas ela está 80% obstruída. Você está vivo, mas à beira de um colapso cardíaco. Você está vivo, mas à beira de um infarto fulminante, fatal. Você está vivo, mas barely, pouquinho. Quem será que teria coragem de fazer: Senhor, faz um cateterismo aqui? Eu preciso tirar isso, Senhor, para o Senhor acrescentar, e ao acrescentar eu quero derramar isso em outras vidas, em vasilhas vazias que precisam. E quando a gente começa a ser vasilha vazia e azeite, sabe o que a gente faz? A gente resolve a dívida de uma viúva, e não é dívida de dinheiro. Você resolve a dívida de uma vida abandonada, você traz para a comunidade. Sabe o que você faz? Você dá testemunho. Eu imagino aqueles 2 meninos contando isso para os filhos deles, dizendo: rapaz, você não sabe, meu filho, o que aconteceu um dia. Nós não tínhamos nada lá em casa, seu avô morreu, deixou uma dívida que a sua avó não conseguia pagar. E um dia, filho, Deus falou para ela que aquele pouquinho de azeite que a gente tinha ia ser multiplicado a ponto da gente poder vender, pagar as dívidas e ter dinheiro para a nossa própria manutenção. E o menininho vai estar ouvindo aquilo do pai e vai passar para outro. Sabe o que acontece, queridos? Nós vamos ter mais testemunhos nos lares, nas casas, na cidade, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Sabe o que acontece quando a gente for vasilha vazia? E vasilha que quer ser cheia para ser derramado? Nós vamos ver o nome de Deus se espalhar. Nós vamos deixar de que a presença de Deus seja confinada a um culto dominical, a um espaço que a gente chama de igreja. Deus estará nas ruas com seus filhos.
nos lares, nas casas. Sabe o que vai acontecer? Você vai resolver o problema de alguém que está desesperado, precisando de uma oração, e que ao invés de você ligar para o pastor ou para o obreiro da sua igreja, você vai lá e em nome de Jesus, você vai colocar a mão sobre a pessoa e vai orar. Por quê? Porque você é uma vasilha vazia, que está sendo cheia do Espírito de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver um casalzinho em crise, e você vai dizer, eu vou lá derramar sobre aquele casal, porque Deus encheu a minha vida, eu vou lá derramar sobre aquele casal. Sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar alguém em desespero e você vai trazer esperança. Você vai encontrar alguém chorando e você vai ser bálsamo. Você vai encontrar alguém que entende a espiritualidade errada e você vai dizer, isso não é Jesus, isso não tem nada a ver com Jesus. E eu vou encerrar dando a vocês um testemunho de como isso pode ser sério. Como pastor, eu ouço algumas coisas que me deixam assim, estarrecidos, preocupado com o que a gente está achando que é Deus. Mas eu ouvi uma conversa, nesses dias que eu estive no Brasil, entre duas pessoas, e eu fiquei ouvindo a conversa e falei, meu Deus do céu. Uma pessoa dizendo para a outra assim, você vai fazer, falou lá tal coisa. Aí a pessoa disse, eu vou. Ela falou assim, mas não está errado? Aí a resposta da outra pessoa, mas se Deus estiver na frente, vai dar tudo certo. Estou tranquila. Aí eu estou de cá ouvindo, morrendo de vontade de entrar na conversa alheia e dizer, como que Deus, a senhora pode achar que Deus está na falcatrua, dona? Onde ensinaram para a senhora? Aí eu lembrei de onde ensinaram, nos templos evangélicos. Nos templos evangélicos, alguém ensinou para aquela mulher que ela não precisa esvaziar a vida dela para que Deus a encha, que ela pode agir segundo o seu próprio nariz e a indicação da sua consciência, e dizer o seguinte, não, ela ainda fechou o olho e falou assim, porque eu creio muito em Deus. Aí eu falei, Senhor, eu devo ser um cara perdido mesmo, não é possível. Porque se isso aí for Deus, eu não creio em Deus, porque esse não é o meu Deus. Se isso aí for quem crê em Deus, eu estou lascado. Vasilhas vazias para que as pessoas vejam o verdadeiro evangelho, querido. Vasilhas vazias para que a pessoa veja o verdadeiro Cristo. Vasilhas vazias para que as pessoas vejam que o nosso Deus continua agindo hoje, tanto quanto Ele agiu em qualquer período da história. Vasilha vazia para os nossos encontros terem vida, para a sua casa ter vida, não porque aqui nós produzimos isso, mas porque você traz, e aqui isso é acrescido da presença e da celebração comunitária que nós temos. Do contrário, um dia vai ser preciso alguém bater na porta da sua vida para dizer, preciso dos seus filhos porque você tem uma dívida. Seus filhos, você tem uma dívida que você não tem como pagar. Então quando eu pensei essa mensagem, eu disse para Deus que eu terminaria essa mensagem com um apelo aqui na nossa comunidade. E um apelo que eu digo para vocês o seguinte, não é dos mais agradáveis e vai precisar de gente corajosa. Porque o que eu estou orando aqui enquanto eu prego? É que o Espírito de Deus fale a alguém, pode ser uma pessoa só, mas fale a uma pessoa assim, está errado. Eu tenho uma necessidade. Minha necessidade não é de mais dinheiro, nem de mais pessoas na minha vida, eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade do Espírito de Deus. E aí a sua consciência vai dizer assim para você, mas você já é crente, mas eu tenho necessidade, porque eu estou vivendo um cristianismo cheio de mim mesmo. Então, eu quero fazer 2 desafios aqui com vocês. E eu vou te pedir, como eu sempre peço. Você não precisa ficar de pé para me agradar, você não precisa ficar de pé para fazer auê. Eu gostaria muito que você ficasse de pé se você tiver coragem de dizer assim, essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Porque eu acho que até nisso é um ato de esvaziar-se da nossa arrogância, da nossa prepotência, de achar que se nós formos vulneráveis, as pessoas vão nos ridicularizar. Que elas nos ridicularizem, mas que diante de Deus nós estejamos sendo sinceros. É você dizer, eu preciso de ser cheio do Espírito de Deus. E o outro, é de que talvez tem gente aqui que está no ponto, o coração está vazio, está pronto, mas que nunca se ofereceu para ser uma vasilha vazia. Eu queria convidar você para a gente poder fazer isso. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer diante de Deus orar junto comigo, porque essa mensagem ela foi para mim também, toda mensagem que eu prego para você ela é minha.
E ela faz parte de uma reflexão muito antes de ser para você, de uma reflexão para a minha própria vida. Eu queria desafiar você a ficar de pé e nós vamos orar juntos, colocando as nossas vidas diante de Deus. Deixa o Espírito de Deus falar com você, tocar seu coração. Eu quero que você faça esse desafio, aceite esse desafio por uma simples verdade. Eu entendo a minha necessidade. Então, se você ficou de pé, você está dizendo, eu entendo a minha necessidade. E nós vamos orar juntos. Eu vou orar e eu quero que você ore também pela sua vida. E eu quero que você diga para Deus o que é que te fez ficar de pé aí. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela maravilhosa oportunidade de reunir, de abrir a Bíblia, de abrir o Evangelho de Jesus e de falar com irmãos e irmãs em Cristo, de cantar, de celebrar, de orar, porque sobre tudo isso está o Teu Espírito aqui nesse lugar, Senhor. Eu agradeço ao Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito venha de uma forma muito poderosa sobre nós aqui na New Life. Muito poderosa. E que Ele nos faça perceber, Senhor, tamanho da necessidade que nós temos de uma vida espiritualmente saudável, de uma vida cheia do Teu Espírito, da necessidade que nós temos de homens e mulheres que têm coragem de voltar para casa, fechar a porta e pegar um container com um pouco de azeite e crer que ele vai encher 50 outros containers, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que sejam intrépidos o suficiente para obedecer de forma quase que cega, porque foi o Senhor que falou. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Cada dia mais eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para essa comunidade que o Senhor me dá o privilégio de ser o pastor deles. Eu quero ver isso na vida de homens e mulheres com quem eu caminho. Eu quero ver isso na vida de irmãos com quem eu reparto a vida. Eu quero ver isso, Senhor. Quero ver gente voltando para casa e fechando a porta e entendendo que havia orgulho, que havia pride, que havia a autossuficiência, que havia lixo acumulado, e vai dizer, Senhor, arranca isso aqui, eu vou esvaziar meu coração, porque eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor. E eu oro por gente que vai fazer isso e vai dizer, Senhor, mas eu não quero apenas ser cheio, não é suficiente para mim, eu quero derramar isso. Pode derramar, que Ele não vai faltar. Pode derramar perdão, não vai faltar, Deus vai te dar capacidade. Pode derramar amor, não vai faltar, Deus vai encher você novamente. Pode derramar de você mesmo, do seu serviço cristão, não vai faltar, Deus vai te dar capacidade de fazer isso. Pode derramar bem sobre as pessoas, pode derramar bênção, não vai faltar. Não vai faltar o dia que não tiver mais para você derramar. Enquanto você for um canal, Deus vai fazer fluir através da sua vida. O dia que não tiver mais, aí vai cessar. Para que você não se sinta orgulhoso, prepotente. Porque nós não somos nada, nós somos apenas a manifestação da graça de Deus para as pessoas. Então pode derramar do seu dinheiro na vida de alguém, não vai faltar, Deus vai dar mais a você. Pode derramar abraço, afeto, carinho, não vai faltar, Deus vai dar mais a você. Senhor, ajuda-nos também a entender que nós somos essas vasilhas vazias, que o Senhor quer realizar milagres através delas. Quando eu leio a Bíblia, Senhor, eu vejo que o Senhor usou pessoas para que milagres acontecessem. O grito da minha alma é o seguinte, Senhor, eu quero ser também um auxiliador nos milagres do Senhor, mas eu quero isso para a nossa comunidade, Senhor. Eu quero isso para cada pessoa que aqui de hoje entenda o seguinte, eu sou essa vasilha vazia, que eu posso dar alegria para uma viúva, para meninos desesperados, para casais semidestruídos, para comunidades separadas, para lugar de ódio, de luta. Eu sou essa vasilha que vai fluir azeite tanto que pode ser vendida e pagar as dívidas. E se você quer isso, querido, diga isso para Deus nessa manhã. Eu quero, Senhor. Eu quero.
Eu quero isso hoje, eu quero isso para todos os dias da minha vida. Eu quero ser essa vasilha vazia, Senhor, que ajuda uma pessoa que não sabe para onde ir a encontrar o caminho. E essa pessoa um dia poder dizer assim: aconteceu um milagre na minha vida. Deus colocou um homem, uma mulher, quando eu estava perdido. Vasilha vazia, que é emprestada para que os outros sejam abençoados. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo encontro nosso. Obrigado pelo repartir. Quem canta reparte o que tem, quem toca reparte, quem cuida de crianças reparte, quem sabe mexer com tecnologia reparte, quem sabe abrir a palavra reparte. Nós estamos repartindo de nós aqui hoje para abençoar um ao outro, Senhor. Obrigado por isso, porque esse encontro, ele dá significado. Ele dá significado. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado por cada pessoa que veio aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou gente de lugar hoje, talvez tinha outras coisas para fazer, botou juntos. O Senhor falou conosco. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor insiste em nos lembrar da nossa necessidade. A nossa necessidade não é de mais coisas, a nossa necessidade é de mais do Teu Espírito, Senhor. De um renovar, de um avivamento genuíno, autêntico, profundo, transformador, do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Obrigado, Senhor. Nós nos despedimos desse lugar, desse tempo juntos, com muita alegria e com muita gratidão. E aqueles que comigo oram, podem dizer, em nome de Jesus: amém, Senhor, amém, amém.